Informou nesta sexta que as empresas estatais federais registraram um prejuízo bilionário no acumulado desse ano até outubro. A reportagem é de Daniel Lian. O rombo das estatais só poderá ser minimizado com a atuação de gestores qualificados. Para Paulo Feldman, professor de economia da Universidade de São Paulo, enquanto não acabarem com os cargos de confiança que são preenchidos politicamente, dificilmente esse cenário será modificado. A pessoa é muito ligada a um determinado político, um político influente, então ela vai ocupar uma posição importante. Muitas vezes a presidência de uma estatal, mas ela nunca esteve à frente de uma empresa na vida dela, uma empresa do porte daquela estatal, principalmente. Então, as coisas acabam não dando certo. E eu digo que isso é uma doença brasileira, porque o número de pessoas ocupando cargos de confiança chegou a 1,1 milhão de pessoas. E isso, então, é uma falta de responsabilidade geral com as empresas públicas. Porque empresas públicas em outros países são muito eficientes. Você tem países onde as empresas públicas são mais eficientes do que a empresa privada. Porque essa questão de cargo de confiança é algo brasileiro. O rombo das estatais, que já soma 6,35 bilhões de reais somente nos 10 primeiros meses desse ano, é puxado especialmente pelos Correios e deve superar o recorde histórico negativo batido em 2024, quando atingiu a marca de 6,73 bilhões de reais. O economista Bruno Lavieri afirma que os Correios não se modernizaram e não conseguem fazer frente aos concorrentes. E a consequência disso é que a conta sai cara para o brasileiro. O argumento de que, puxa, mas o Correio leva isso para os... Enfim, a verdade é que é muito caro, né, um déficit desse tamanho, um prejuízo desse tamanho dos Correios, para fazer algo que poderia ter sido feito muito mais barato, né, se você desse eventualmente para uma empresa privada fazer essas entregas em locais mais remotos do Brasil, enfim, certamente não seria um prejuízo tão grande quanto é o que todos os brasileiros estão pagando para os Correios. Em meio à necessidade de um ajuste fiscal mais rigoroso, o resultado afeta diretamente as contas públicas. Tanto é que o governo já foi forçado a bloquear 3 bilhões de reais do orçamento para esse custeio. A verdade é que 3 bilhões é muito pouco, né, para o tamanho do rombo que a gente tem. A verdade é que se fosse, de fato, um governo tão comprometido, né, com o equilíbrio fiscal, esses 3 bilhões já estariam contingenciados há muito tempo, né? Acho que já está muito claro que nem neste ano e nem no próximo a gente vai alcançar um resultado primário neutro ou minimamente positivo, né? Ou seja, já devia estar com o freio de mão puxado e não está. Na lista do Banco Central das estatais em dificuldades figuram, entre outras, os Correios, a Casa da Moeda, Infraero e Eletronuclear. Ô Denise, e em relação aos Correios, saiu inclusive um balanço agora há pouco, né? A situação das estatais, a situação é delicada, difícil. E como se reverte isso? Se é que é possível reverter no curto prazo? Essa é a grande dúvida, né? Se dá para reverter, porque é um prejuízo progressivo. O balanço que foi divulgado há pouco apontou no terceiro trimestre do ano um déficit de 6 bilhões de reais. O próprio governo já trabalha com a previsão que o rombo até o final deste ano possa chegar aos 10 bilhões, porque esse cálculo hoje foi apresentado pelo Banco Central, que o Daniel Lian estava mostrando, e o Banco Central tem como referência a dívida. Já o governo, no cálculo do rombo das estatais, ele considera a diferença entre a receita e as despesas. E mesmo assim está demonstrando uma preocupação muito grande com relação à evolução das estatais como um todo, se aproxima do rombo histórico que foi registrado no ano passado, tem todo o histórico também de mandatos anteriores do PT em que houve rombos das estatais, exatamente por essa interferência política. Houve mudança do comando dos Correios recentemente, foi lançado um plano de reestruturação
reestruturação, mas não se sabe se ele terá eficiência e vai conseguir reverter esse processo de piora das contas. O governo insiste em não privatizar os Correios, alegando a dimensão de todo o país, o serviço social que é exercido pela empresa, chamando de operador nacional de logística. Então, se apoia muito na manutenção dos Correios e tem esse roubo imenso. E outra preocupação, que eu acho que é uma coisa até curiosa, a Eletronuclear, ela controla as usinas de Angra 1 e Angra 2 e mantém a estrutura de Angra 3, que está com as obras paradas há 10 anos e pediu recentemente um aporte de 1,4 bilhão de reais para o Tesouro. Se fala numa solução rápida para isso, mas Angra 3 custaria, para ser concluída, 24 bilhões de reais. Se a obra for abandonada, o projeto deixado de lado, pode custar de 22 a 26 bilhões de reais. Por isso que se pensa numa outra saída que não exija o aporte de recursos. Mas é uma situação muito complicada e agora à noite também foi anunciado aí o detalhamento desse bloqueio de recursos, os 3 bilhões a mais que foram bloqueados e contingenciados das contas do orçamento deste ano. E tem uma parte aí, Tiago, que eu acho que vale observar, que talvez possa ser até alvo de negociação, emendas parlamentares também entraram nesse bloqueio.